Olá, esse é o seu Ponto de Partida React de sexta-feira. E minha pergunta para começar esse episódio é a seguinte: como é que você se define? Como é que a gente pensa a nossa identidade quando você conhece alguém novo, por exemplo? Como é que você se apresenta? Oi, tudo bem? Eu sou... A gente costuma dizer a profissão, a gente também sabe que a maneira como a gente se veste pode dizer muito também sobre a gente, mas também como a gente se alimenta, os nossos hobbies, tudo isso é um pouco do que nós somos. Diz um pouco sobre quem a gente é ou quem a gente quer parecer ser, muitas vezes. E aí, nesse dilema de identidade, a gente vai começar o Ponto de Partida React tentando entender onde que está a identidade do brasileiro, o que que importa pra gente, nossos valores. Também se posicionar politicamente é também identidade, muitas vezes. E eu acho que nos pontos de partida dessa semana teve um certo... A audiência ficou um pouco estremecida com algumas falas suas. Eu quero te dar a oportunidade de se posicionar, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Mas, primeiramente, eu quero te dizer, tá tudo bem? Quero te perguntar... Estamos sobrevivendo, Yasmin. Estamos sobrevivendo. Está melhor da tosse, da saúde? Eu estou melhor da tosse, da saúde. Embora o vírus ainda não foi embora, essa gripezinha aí. Já se vacinaram? Vacinem-se. Eu fui tomar a vacina da gripe. Faz bem. Espero que não tenha sido tarde demais, né? Já tinha que ter tomado, ó. Eu demorei. Eu tomei essa semana agora. Tô errada, já comecei. Vamos lá, Yasmin, para de enrolar. Vamos nessa. Pedro, eu vou começar aqui com uma seleção de alguns comentários e aí eu deixo você seguir. Vamos lá. O Elias, ele falou o seguinte: Senhor Pedro Doria, eu não sei a sua origem, mas imagino que não tenha passado fome, não lhe tenha faltado a oportunidade de frequentar uma excelente escola e ir a aulas com o bucho cheio. Eu sou um homem de 52 anos e no governo do PT, aos 41, eu tive a oportunidade de frequentar uma faculdade de Direito. Aos 46 eu terminei. Eu morava nas ruas, não tinha o que comer e inúmeras vezes tomei bicuda da PM nas ruas do Brás, ali na altura da Almeida Lima. Antes de terminar a faculdade, eu passei no exame de ordem e atuei, mas por ser associado, achei melhor prestar concurso e hoje sou analista jurídico da Defensoria Pública. Então, posso te dizer que querer igualar o Lula ao ex-presidente só mostra que você não conhece o Brasil. Vem pra quebrada. Se quiser, eu lhe acompanho. A Thaís falou o seguinte: o Lula foi o presidente que mais democratizou o ensino superior nesse país. Eu, filha de empregada doméstica e carpinteiro, bolsista no ensino básico, não teria condição de pagar universidade alguma. Eu tenho 36 anos. Egressos de universidade pública, como eu, devem ter muitos. Mas ainda teve ProUni, FIES, milhares de pessoas contempladas. Eu não sou só a primeira pessoa da minha família a ter profissão, entre aspas, reconhecida. Eu fui a primeira pessoa da minha família a morar e estudar fora. Filha da empregada doméstica, foi sim para os Estados Unidos. Se isso não é garantir pertencimento, Pedro, não sei mais o que é. O Adriano diz o seguinte: eu tenho um monte de críticas ao lulismo, mas reduzir o lulismo ao consumo, ignorando a identidade que os pobres passaram a ter, é mais do que desonestidade. É um elitismo cruel. E fechando com o Souza Neto, ele diz que te acompanha há pelo menos 5 anos e diz que esse foi o pior vídeo dele que você já... pior vídeo seu que ele já viu. Que você caiu na mesma falsa equivalência que costumava criticar, reduziu a superação da pobreza a mero consumo vazio. E ainda fez uma idealização tosca do JK. Muito decepcionante, vindo de alguém que já entregou muitas das melhores análises políticas do YouTube. É melhor trocar a IA que você está usando para te assessorar, porque essa perdeu completamente o rumo. Tá, vamos lá. Essa análise que eu faço faz parte do argumento de um livro que eu estou escrevendo agora. Não foi, evidentemente, feito por IA. Faz parte do argumento de um livro que eu estou escrevendo agora e é um dos pontos centrais do segundo episódio do Ponto de Partida da série. Eu acho, Yasmin, que eu tive... Desse vídeo, eu tive muita reação. Houve muita reação. E todas as reações que eu achei muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Inclusive pela distinção. Eu ouvi de políticos e intelectuais do PT
vários nomes super conhecidos, coisas do tipo, cara, a gente está discutindo isso há 10 anos internamente, é isso mesmo, a gente entende que o problema existe. O que eu falei no vídeo a respeito do presidente Lula, enfim, primeiro, isso de que eu faço uma equivalência ao Lula e ao Bolsonaro é bobagem de quem não prestou atenção no vídeo. Porque não existe de forma alguma essa equivalência, eu trato os dois como muito diferentes por serem muito diferentes. Por serem claramente diferentes, mas eu analiso os dois pelo que eles são. E essa análise que eu faço do presidente Lula, da maneira como o presidente Lula produziu o que ele trouxe, né? Como que ele produziu o que ele produziu no Brasil nos últimos 20 anos, é uma análise que é meio que todo PT pensante concorda, entende? Eu não estou falando uma coisa que esse liberal que não sabe perceber Y, X, Z, etc., elitista. Tá bom, gente. Não é. Existia uma tese ali no governo, que é uma tese na qual o presidente Lula acredita, que é o seguinte: se você der poder de consumo às pessoas, se você promover políticas públicas que levem renda às pessoas, ou então que você facilite acesso a um tipo de serviço que as pessoas, como por exemplo do ensino superior, que as pessoas não teriam acesso antes, você vai mexer na estrutura da sociedade. Aí você olha e não mexeu. Claro que se você quiser fazer uma propaganda de televisão, de campanha, você vai ter várias pessoas que vão contar histórias como a dessas duas pessoas que contaram suas histórias ali, entendeu? Da moça que era filha de empregada doméstica e chegou... Isso. Uhum. Não sei nem se ela era especificamente filha de uma doméstica, mas chegou, você tem a Tabata Amaral, entende? O pai era motorista de caminhão, de ônibus, perdão. Ela foi fazer astrofísica em Harvard, entende? Você tem esses casos. Agora, se você faz pesquisa, e existem várias pesquisas sobre isso, e pega a turma que fez... Hoje, se você vai para a periferia urbana, vamos para os números aí. Se você vai para a periferia urbana hoje, você tem pouco mais de 30% das pessoas da periferia urbana têm diploma superior. Yasmin, a média nacional é 20%, 22%. Ou seja, você tem um índice muito maior de pessoas com diploma superior hoje na periferia urbana, naquilo que a gente chama de classe C, do que a gente tinha, do que a gente tem na sociedade geral. Agora, você tem uma mudança real de renda da maior parte dessas pessoas? Não tem. Não tem. O que você tem é um aumento imenso de pessoas que se formaram em direito e não conseguem passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, aquela promessa de mobilidade social não se cumpre. Você tem uma quantidade imensa de engenheiros formados que estão dirigindo Uber. Você tem uma quantidade imensa de pessoas que têm o diploma superior e não conseguem ter uma renda de classe B. E essas pessoas estão todas concentradas nas periferias urbanas. A classe média tradicional, a classe média tradicional, o nível de diploma superior é pouco mais de 60%. Qual é a diferença? Por que essas pessoas que estão na classe média tradicional conseguem bons empregos e a maior parte das pessoas da classe C que se formaram não conseguem bons empregos?
tem um certo debate hoje na academia sobre por que isso aconteceu. Tá? Mas me parece que já se aproxima de um consenso que essas pessoas, na maior parte das vezes, quando vão para cursos, digamos, nobres em termos de renda, engenharia, direito, medicina, vão para faculdades de terceira categoria. E essas faculdades simplesmente não entregam a qualidade de ensino que uma USP entrega, que uma UFRJ entrega, que uma PUC, que uma GV entrega. Simplesmente elas não estão tendo quando elas chegam, sei lá, vão fazer direito e conseguem chegar no Largo de São Francisco, que é a grande faculdade é uma das grandes faculdades de direito do Brasil, ou então na PUC Rio, ou então na UERJ, aí, cara, aí você vai, de fato, ter uma ascensão social a partir daquele diploma superior. Mas boa parte da explosão das faculdades particulares que aconteceu e muitas das novas faculdades públicas que nasceram durante o governo Lula não entregam para essas pessoas que tiraram o diploma esse tipo de ascensão social. Aí, se você pega e sai da pesquisa antropológica e sociológica e vai para pesquisa eleitoral, em quem votam as pessoas na periferia urbana que têm diploma superior? No Bolsonaro. Em quem vota a periferia urbana? No Bolsonaro. Então, para todas... E não é só quem tem um diploma superior, tá? Então, o que eu responderia a todas as pessoas que acham que o que o Lula fez, que o Lula conseguiu promover, foi mais do que integração à sociedade através do consumo, o que eu diria para elas é o seguinte: como é que você explica que o Bolsonaro ganha na periferia urbana? Como é que você explica que a maior parte das pessoas que foram realmente beneficiadas, e de fato foram, pela integração pelo consumo, nos últimos 20 anos não votam no Lula? De onde vem o imenso ressentimento que muitas dessas pessoas têm contra o PT? A coisa que explica é o seguinte, e isso é um problema que o PT tem para resolver, porque o PT no governo ele produziu algo concreto. Essa integração pelo consumo não é pouca coisa. É muito. Você conseguir dar uma renda de classe média, ainda que de classe média baixa, para 30% da sociedade brasileira, que antes era pobre, não é uma conquista pequena. É uma conquista imensa. Mas como você não melhorou a qualidade no ensino, na base, essas pessoas não passaram a ser produtivas como uma classe média baixa europeia é. Isso não é porque elas trabalhem menos, é porque a capacitação delas é menor. E a capacitação delas é menor porque o tipo de educação que elas têm não é o mesmo tipo de educação que uma classe média baixa europeia tem. O ensino é muito pior no Brasil. O ensino é muito ruim no Brasil. E isso inclui uma boa parte do ensino superior que está sendo oferecido hoje. É um ensino de baixa qualidade. E seria um ensino que teria capacidade de fazer essa integração, uma das peças que teria capacidade de fazer essa integração, que não apenas por renda e por consumo. E aí o que você cria nos primeiros anos, você teve aquele surto de felicidade e euforia, tipo, o Brasil finalmente vai dar certo. Todos nós vivemos aquele negócio na década de 2010. E aí, na década seguinte, quando o governo Dilma constrói um desastre econômico, vem aquela explosão antipetista. E essa explosão antipetista vem, em grande parte, dessa classe média baixa, não é só da elite, vem em grande parte dessa classe média baixa que tem a grande frustração de, putz, vocês me prometeram que eu ia ser doutor. Eu não virei doutor.
É claro que minha vida mudou, mas eu ainda me sinto num lugar na sociedade que não é um lugar... E essas pessoas têm uma imensa ambição. Uma imensa ambição. Você vai hoje para a periferia urbana, o nosso leitor, nosso espectador me recomenda passear pela Quebrada. O Elias. Cara, eu vou te dizer o que você vai encontrar na Quebrada. Você vai encontrar um mundo de pessoas profundamente ambiciosas, que querem construir as suas vidas por si mesmas. Que querem entender por que elas trabalham, tentam criar coisas, tentam criar negócios, tentam ganhar autonomia e elas não conseguem. Isso gera uma baita de uma frustração. E aí elas começam a assistir Pablo Marçal, elas começam a assistir todo esse tipo de coisa que me ensina o que eu não sei. Porque, obviamente, a gana para crescer eu tenho. Por que eu não estou crescendo? E você não está crescendo porque nós dois tivemos um tipo de educação, Yasmin, que eles não tiveram. Alguém se vira e fala, eu imagino que você tenha... eu não passei fome. Meus pais tiveram momentos muito difíceis quando eu era pequeno. Particularmente no governo Sarney e depois no governo Collor. Depois as coisas começaram a melhorar na minha casa, mas eu nunca passei fome. Eu tinha milhares de livros em casa, filho de intelectuais. Eu fui extremamente bem educado. E isso... E é claro que isso me beneficiou pra cacete. Eu tirei sorte numa coisa que é extremamente aleatória, que é um jogo de dados, que é em que família você nasce. E eu não trato isso com desdém. Eu não acho que as coisas são só mérito meu. Evidentemente que não são. Eu tive sorte de nascer onde eu nasci. Eu tive sorte de ter tido acesso à educação que eu tive. E isso só reforça a minha convicção de que a gente está deixando uma quantidade imensa de brasileiros muito frustrados. Porque, de novo, como eu digo no vídeo, o bolsonarismo não vai resolver esse problema. Mas eu queria que as pessoas que se sentiram chocadas com essa afirmação de que o que o governo Lula produziu foi integração pelo consumo, que elas parassem um pouco para pensar, olhassem para a periferia urbana, compreendessem o comportamento político da periferia urbana, percebessem o nível de frustração que essas pessoas têm. E eu gostaria muito que as pessoas de dentro do PT, as pessoas que pensam o PT, tivessem um pouco mais da coragem de falar publicamente o que eles falam internamente. Pedro, eu vou seguir aqui, a gente ainda está falando desse assunto, mas indo mais para esse paralelo aí, bolsonarismo, identidade, petismo, consumo, enfim. A Raquel, ela diz o seguinte, que vendo os comentários, ela acha que tem uma precipitação de entendimento como se estivesse defendendo o bolsonarismo, porque ele conseguiu ir mais no âmago das pessoas, né? Como se você estivesse defendendo o bolsonarismo. E assim vendeu uma identidade para muitos desiludidos com a vida e que, convencidas, se tornariam seguidores. Mas não acho que a proposta do Pedro foi a de defender o bolsonarismo, e sim de chamar a atenção para essa particularidade do ser humano de querer se definir. Na esquerda, e aqui eu não estou falando do lulismo do qual o Pedro trata, tem o identitarismo, que é justamente isso, sair do ter ou não ter para uma definição do que se é. Preto, mulher, LGBTQIA+, suburbano, etc. Fora da leitura política desse timos, que em geral se chama ter uma bandeira, também tem essa discussão, mas com o nome de propósito.
Isso é, a pessoa precisa ter uma chama interna, uma definição de valores, seja para criar um negócio ou uma ONG. Enfim, eu não discordo da premissa que o bolsonarismo deu uma identidade e um motivo para se viver para muita gente. Mas, Pedro, você não acha que sempre foi assim? Uma parte busca identificação ideológica e outra parte se reinventa independentemente de paixões políticas. A gente... Vamos lá. O que quebrou? Por que a gente está numa época política? E esse é o ponto que a gente precisa tentar explicar. Por que a gente está numa época política em que as pessoas estão tão carentes de definição de quem sou eu? A que grupo eu pertenço? Por que política se tornou identitária? Porque a política identitária não é só a política da esquerda, que a gente costuma chamar, o identitarismo, o movimento das mulheres, o movimento dos negros, o movimento LGBTQIA+. A gente tem igualmente um movimento identitário de direita. O bolsonarismo é puro identitarismo. A coisa do cidadão de bem, da trad wife, né, da mulher tradicional dentro do casamento, essa cultura masculinista, né, de precisamos de mais energia masculina. O Mark Zuckerberg fala disso. Muita gente no Brasil, que você tem a versão radical disso, que é a turma Red Pill e tal, tá todo mundo procurando identidade. O que é ser homem hoje? O que é ser mulher hoje? O que é ser uma pessoa trans? O que é ser uma pessoa gay? Qual é o seu lugar? O que é ser uma pessoa branca? O que é ser uma pessoa negra? Em que a gente é igual? Em que a gente é diferente? Qual é o meu lugar aqui? Não era assim. A gente não vivia num mundo em que as pessoas ficavam se perguntando sobre quem sou eu e qual é o meu lugar nessa sociedade. Por que o meu lugar é esse e não aquele? Eu consigo mudar? Porque no fim das contas é disso que a gente está falando o tempo todo, né? Existe mobilidade social. Eu estou condenado a estar onde eu estou por alguma razão específica. Eu realmente não acho que seja acidental que a gente esteja num mundo assim. As identidades se fragmentaram e a gente fundamentalmente perdeu a noção de o que é ser brasileiro. O que faz da gente brasileiro? Por que eu estava falando do JK? Eu poderia ter falado do Getúlio. O Brasil do Juscelino Kubitschek era um Brasil profundamente desigual. Profundamente desigual. Um país muito cruel, com uma quantidade muito grande de brasileiros. Agora, em 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo, todo mundo vibrou igual. Existia uma sensação fundamental de... Tem algum tipo de elemento que nos junta a todos por sermos um só povo. Então, quando eu falo do Candango e do Niemeyer, o Candango como operário em Brasília, o Niemeyer como esse arquiteto consagrado internacionalmente, quando eu falo que os dois faziam parte de um épico, eu estou falando fundamentalmente de que os dois faziam parte de um épico. Os dois se sentiam parte de um épico. Se você se virar para mim e falar, mas o Candango passava fome e o Niemeyer bebia champanhe, você está inteiramente certo. Tinha um monte de problemas naquele país que precisavam urgentemente ser resolvidos. E são problemas que, em grande parte, a gente não tem mais. Agora, a gente perdeu uma noção de o que é sermos brasileiros. Em 1994, que é o ano que o Fernando Henrique é eleito presidente pela primeira vez, olha o que acontece em 1994. O ano começa no primeiro semestre, com a morte do Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um cara branco da classe média alta, para quem
todo o Brasil, o pobre e o rico, olhava como ídolo. E o enterro do Ayrton Senna junta o Brasil inteiro. Todo mundo foi para São Paulo, todo mundo que estava em São Paulo foi para a rua acompanhar o caixão do Senna. Aí, lá pelo meio do ano, tem o Galvão Bueno, que sei lá o que ele é, se ele é neto, bisneto, filho de índio, mas o Galvão, obviamente, tem um bocado de sangue indígena nele, está abraçado com o Pelé, gritando é tetra, é tetra, é tetra, é tetra. Com o Romário, que é preto, e o Bebeto, que é branco, os dois abraçados, que foram os grandes heróis daquela Copa do Mundo, e o Brasil campeão do mundo pela primeira vez desde 1970. Era um ano que a gente tinha... Cara, naquele momento, todos nós estávamos celebrando sermos brasileiros. Se a gente corta para 2014... A coisa mais chocante do 7-1 é que o 7-1 não foi um maracanazo. Não foi a derrota do Brasil no Maracanã em 1950. O Brasil parou e caiu aos prantos, junto, chocado com aquilo. E pode parecer que eu estou falando de esporte esse tempo todo, e eu não estou falando de esporte. Eu estou falando de uma sensação coletiva de fazermos parte do mesmo povo. A gente perdeu isso. Por que o 7-1 virou um bando de memes, um bando de piadas, no mesmo dia? Não é só por causa de cultura de internet. É porque dava um certo prazer falar mal daquela seleção. Por que um grupo político consegue sequestrar a camisa da seleção brasileira? Isso nunca aconteceu antes. Cara, os presos políticos em 1970, no presídio de Ilha Grande, eles celebravam cada vitória da seleção brasileira na Copa de 70. Mesmo que aquela fosse a Copa do Pra Frente Brasil do meu coração, mesmo que aquela fosse a Copa do Médici, tinha uma hora ali que o preso político sendo torturado, ele não conseguia se descolar da seleção. Porque ser brasileiro é maior do que quem está governando o Brasil. Porque ser brasileiro eu posso parecer tá fazendo um discurso patriótico. De novo, assim como eu não estou falando de esporte, eu também não estou falando de patriotismo. Eu só estou observando como analista político que o motivo pelo qual a gente permitiu que a camisa da seleção fosse sequestrada por um grupo político é só um. É que aquela camisa da seleção, de alguma forma, já não representava a totalidade da seleção, da sociedade brasileira. A gente perdeu a noção de que somos um só povo. A gente não olha mais um para o outro, temos alguma coisa em comum. A gente se percebe como apartados. E é por isso que toda a política hoje é orientada a encontrar uma identidade. É porque a gente perdeu uma identidade. Então está todo mundo tentando descobrir quem é. E a única solução para essa democracia voltar a funcionar, para qualquer democracia voltar a funcionar, é a gente voltar a ter a capacidade de se perceber como um povo só. Então, aí eu volto para a primeira pergunta, para toda a turma de esquerda que olhou minha definição do lulismo e se chocou, embora essa seja a definição com a qual boa parte da intelectualidade petista trabalha. Eu entendo, mas percebam também que tem um ímpeto aí que é um ímpeto tribal, que é dizer, não, nós somos diferentes, nós somos melhores, nós somos bons, os outros são maus.
E esse negócio está dividindo a gente. Está dividindo a gente como povo. Não quer dizer que a gente precise votar igual, não. Quer dizer que a gente não pode... Que a gente precisa encontrar o caminho pelo qual a gente volte a se perceber como um povo só. Pedro, para fechar, eu vou trazer a pergunta do Dailson. Ele diz assim: Pedro, o que aconteceu com os, entre aspas, democratas? Tanto na esquerda quanto na direita, a democracia está sendo relativizada, como se já não fosse possível uma solução mais equilibrada. Uma dúvida genuína. Você acha que as Big Techs e os seus algoritmos têm alguma culpa nisso? Acho que tem. Acho que tem sim, claro. Quando a gente fala de formação de bolha digital, a gente também está falando de identidade, de alguma maneira. Quando você tem um meio de comunicação que nos divide em bolhas e nos mostra só a caricatura dos outros e os melhores dos nossos, é claro que isso ajuda a dividir. Mas eu só gostaria de lembrar a todo mundo que democracia só se sustenta quando você acredita. Democracia depende de nós. A gente precisa confiar em nós, como povo. O pessoal da Quest fez essa pesquisa, eu sempre repito esse número porque eu acho ele muito impactante. Apenas 6% dos brasileiros dizem confiar nas outras pessoas. Num conjunto imenso de países que fazem esse tipo de pergunta em pesquisa, o Brasil é o último do ranking. Nós não confiamos em nós mesmos. O brasileiro não confia no brasileiro. Claro, a gente não se vê como um povo. Você confiaria numa democracia se você não confia na sociedade? É isso que houve com a democracia. Democracia é essencialmente você confiar que a sociedade é capaz de gerir a si própria. Se você não confia nessa sociedade, você pode até falar que você gosta de democracia e que você quer democracia. Se você não acredita em metade dela, se você acha que metade dela é fascista, ou se você acha que metade dela é comunista, você não quer democracia. Você pode dizer que quer. Não vou dizer. Eu acho que as pessoas até querem acreditar quando elas falam que elas querem democracia. Mas se você acha que metade da sociedade é fascista, você não quer uma democracia. Porque você está sempre... Você não quer que aquelas pessoas tenham voz. E aí quando a gente começa a ter, dos dois lados, essa coisa, tipo, tais coisas não podem ser ditas, tais ideias não podem ser ditas, é a mesma coisa. Você pode falar tudo desde que seja aquilo que a gente topa. Dos dois lados. A gente está com um problema, Yasmin. E eu tenho certeza que boa parte dos comentaristas aqui vão dizer: ah, não, mas você não entendeu isso. Ah, não, mas você não entendeu aquilo. E tá tudo bem. Vamos lá. Pedro, vou te liberar então para o final de semana. Tá bom. Muito obrigado. Tudo certo. Vamos lá. Até semana que vem. Até. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é pra entender a nossa política de trás pra frente e chegar em 2026 sabendo que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.